samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Ou é ruim da cabeça, ou doente do pé. O famoso trecho escrito em 1940 por Dorival Caymmi é apenas um dos mais de 22 trechos espalhados por aqui que se unem a 11 tipos de instrumentos para recepcionar os visitantes nesta exposição O Rio do Samba, aqui no Museu de Arte do Rio de Janeiro. Mas não sou eu que vou contar essa história para vocês. É um dos 4 curadores dessa exposição, o Marcelo Campos. Então agora só falta vocês. Vamos lá sambar? Olha, demorei para achar o nosso quase guia no meio deste salão principal, lotado de turistas e cariocas, atentos às cerca de 800 peças. Mas como prometi, vou deixar a palavra com quem entende do assunto. Afinal, o samba não é apenas um ritmo, não se resume a passos marcados. O samba tem muita história para contar. Essa é uma exposição sobre o samba que procura buscar um pouco as ideias relacionadas a possíveis origens do samba, né? E no primeiro núcleo a gente tem diversos objetos históricos e dentre eles a gente tem uma parte onde a gente dedica e homenageia as matriarcas do samba. Aqui, por exemplo, a gente tem joias originais, né? Os famosos balangandãs. Carmen Miranda, por exemplo, né, ficou conhecida como uma artista, uma cantora que lidava com essas questões. Fotos mostrando as baianas e o modo de usar essas joias, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um balangandã e muitos diziam que elas, quando colecionavam essas peças de prata ou de ouro, elas conseguiam comprar as suas próprias alforrias, as liberdades delas e dos seus filhos e de parentes, vendendo os balangandãs depois desse acúmulo de joias. E aqui a gente demonstra isso com joias originais em ouro, né? As chamadas joias de crioula, pulseiras de copo, brincos de pitanga, balangandãs. É um capítulo da nossa história que tem muita relação com a história do samba e depois as escolas de samba vão retomar nas indumentárias das baianas. A exposição tem 3 momentos: da herança africana ao Rio Negro, da Praça 11 às zonas de contato e o samba carioca, um patrimônio, e mostra diversas referências para a formação da identidade cultural, desde acessórios corporais aos cânticos e batuques que embalavam os primórdios do samba. Um outro capítulo da história do samba se relaciona aos cantos de trabalho. Cantos, obviamente, vindos de um sofrimento, muitas vezes vinculados ao trabalho escravo, né, de africanos escravizados. Só que dentro desse próprio núcleo de sofrimento surgem os diversos cantos de trabalho para a cultura popular brasileira. Dentre eles, o próprio jongo. Essa é uma pintura do Pedro Correia que mostra uma roda de jongo, né? Um grupo em torno da ideia do jongo. A gente vê os instrumentos originais, o pandeiro, a gente vê a dança, né? A famosa umbigada, que caracteriza, por exemplo, o jongo. Cantinhos especiais destacam itens raros, como as joias de Carmen Miranda e até o prato original de porcelana, instrumento de João da Baiana. Aqui na exposição a gente tem uma raridade, que é o prato original do João da Baiana, um dos primeiros sambistas do Rio de Janeiro, um dos filhos dessas tias, né, do samba. O próprio nome dele já denuncia isso, João da Baiana, e uma prática que vinha do samba de roda da Bahia, que era essa ideia de tocar um prato. Depois isso é substituído pela presença do pandeiro. Nós dedicamos, em um momento, uma homenagem a uma grande alorixá do Rio de Janeiro, a Mãe Beata de Iemanjá, falecida, e nós procuramos mostrar o quanto a indumentária tradicional da baiana
vem, obviamente, de um sentido religioso. Depois essa indumentária é revista e retomada, por exemplo, pela Carmen Miranda ou pelas escolas de samba. Aqui a gente tem uma roupa original da Mãe Beata, mostrando todos os paramentos, a bata, o pano da costa, a saia, as joias, o torso. E essa então é uma roupa ainda ritualística, que depois vai ser carnavalizada pela história do samba. Para contar esta história do mais brasileiro dos ritmos, placas, peças, quadros e vestimentas retratam o samba carioca desde o século XIX. A ideia é mostrar que nem sempre o ritmo, hoje patrimônio cultural e material, foi bem aceito. A história do samba também é marcada pela criminalização dos sambistas. Essa é uma pintura do Gustavo Dallara, do início do século XX, que mostra a favela sendo controlada pela polícia, né? Aqui o marrom da favela, ainda com os guardas a cavalo, mas já demonstrando que essa é uma história de resistência, porque desde o seu início, a favela, os lugares onde os sambistas frequentavam e produziam a sua cultura, sempre foram criminalizados. Da resistência à reinvenção, o carnaval assumiu um papel importante no processo de ascensão do samba. Os desfiles das agremiações enfeitaram o ritmo com plumas e paetês, acrescentando plástica e beleza à música popular. A exposição também tem o compromisso de dizer que samba e escolas de samba têm trajetórias distintas, né? A escola de samba, ela produz a espetacularização dessa cultura, a inserção dos carnavalescos a partir dos anos 60, muitos vindos da Escola de Belas Artes, como Fernando Pamplona, vai conferir ao espetáculo do desfile de escolas uma outra característica, que é a ideia da visualidade. A visualidade vira um quesito a ser analisado e parte dessa cultura tradicional vai ser alterada. Nessa exposição a gente traz duas indumentárias fundamentais, que são a roupa da porta-bandeira da Portela, chamada Vilma Nascimento, que era conhecida também como Cisne da Passarela, e o mestre-sala da Vila Isabel, Carlinhos, que vestiu essa indumentária no enredo tradicional da vila e histórico, que se chamou Kizomba, né? Um enredo onde a vila reafricaniza a história desse visual e traz elementos como búzios, palhas, para uma cultura carnavalesca que já assumia outras riquezas, outras indumentárias na sua concepção. Então, para nós é muito interessante perceber a reafricanização dessas escolas de samba que trazem de volta o valor do samba mais tradicional. Os contornos do bairro da Lapa, cartão postal do Rio de Janeiro, representam um cenário de ocupação e reduto em um novo momento de ressurgimento e também fortalecimento das rodas de samba. O Rio de Janeiro hoje possui mais de 200 rodas de samba registradas. E dentro da concepção dessa exposição, a gente entende que uma roda de samba, essas que ocupam os bares, os restaurantes, as ruas do Rio, na verdade são lugares de resistência, configuram lugares de resistência e, ao mesmo tempo, são os tradicionais quintais do samba. A Lapa, por exemplo, aqui na exposição, ela é entendida como um dos quintais do samba. Na Lapa surgem compositores, cantores e, ao mesmo tempo, o modo de você ocupar a cidade, né? O samba é inevitavelmente um espaço de liberdade e ele pede essa liberdade, por isso não faz nenhum sentido você cercear a história do samba e controlar as ruas. Aqui a Lapa é um quintal libertador para essa história. O crescimento da Rádio Nacional na era Vargas merece destaque, assim como a revolução da indústria fonográfica com a exposição de 70 capas de discos raros.
Quem tem a vida misturada com fases desta trajetória do samba não esconde nem na voz, nem nos pés a felicidade de ver a valorização deste patrimônio cultural. Tem muitos achados aqui que nem a gente que já desfila por um tempo, né, conhecia. E uma coisa de interessante é que com essas imagens antigas dá vontade de você se transportar para um tempo que a gente não viveu. Aqui tem todos os inícios, né, do samba carioca. Aí tem algumas referências da Bahia, né, até porque algumas pessoas da Bahia que ajudaram o nosso samba a erguer, né, como algo para se dar respeito, né. Por mim, essa exposição tinha que ser para sempre. Todas as gerações tinham que ver. Um karaokê incorporado à mostra é a sensação para quem perde a timidez e dá a sua própria aula de samba. Acho que é um presente do estado e da cidade aí para os turistas e, como diz lá no começo da exposição, por muito tempo o samba não esteve nos espaços nobres da cidade. É uma primeira vez, por exemplo, que ele é tema de uma exposição aqui, né? Então, estou maravilhado. Eu fico pensando como que os turistas vão receber isso e acho que é da melhor maneira possível, né? Todas as cores e toda essa interação também que o museu está permitindo, acho que vai causar uma boa imagem e para as pessoas que são daqui é uma questão também de valorizar, de se sentir importante na sua cultura, né? A exposição O Rio do Samba, Resistência e Reinvenção fica nas Galerias do Mar, na Praça Mauá. O acesso às terças-feiras é gratuito e só acaba em março. Uma boa oportunidade para quem também quer testar habilidades de sambista.